Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu quero abordar com vocês um assunto que é bem interessante e pouco falado nos vídeos que eu acompanho sobre música, sobre rock, sobre na internet, né, de uma forma geral, que é a busca pela qualidade suprema do som. Aquela qualidade de som que você teria se você pudesse ir para um estúdio, né, um estúdio fechadinho, bonitinho e tal, com os músicos todos ali tocando e você ouvindo, tá, com uma acústica maravilhosa, né? Uma captação de som, você num ponto estratégico, né? Uma captação de som pelos seus ouvidos extraordinária, tá entendendo? Isso é, digamos assim, o ideal da música. Eu tô aqui com a minha camiseta das 6 esposas de Henrique VIII, do Rick Wakeman, já preparado para o show dele agora em abril no Brasil, né? Uns shows, né? Muito bem. E voltando a falar do assunto, então o que acontece? Essa é a busca do audiófilo, daquele fã do som perfeito, do som maravilhoso, logicamente dentro de uma música de altíssima qualidade. Tudo que eu estou falando aqui é o que os americanos chamam de high-end. High-end, ou seja, o definitivo, o final, a conclusão, o melhor possível, tá? É mais ou menos isso que a gente vem falando e, logicamente, esses audiófilos, os técnicos, os engenheiros de som, quando eles gravam uma música, eles estão sempre buscando de tal forma que a mídia, seja qual for, seja um LP, seja um CD, seja um DVD ou seja um Blu-ray, que ele reproduza da melhor maneira possível o som que estava sendo executado no estúdio naquele momento. Isso aí é o grande fundamental, é o grande quê, é o que todos nós que gostamos muito de músicas, logicamente, música, como eu falei, muito elaboradas, com muitos arranjos, com uma série de sonoridades muito específicas, né? Sonoridades de bateria, sonoridades de percussão, sonoridades de guitarra, logicamente, de baixo, que às vezes é muito traído na captação do som, né? De teclados, de todas as formas de teclado. Então isso é sempre uma busca constante. E colecionador, que é o que o nosso canal fala, é um fanático por essa busca pela perfeição em tudo que coleciona, né? A melhor qualidade de uma edição de quadrinhos, a melhor qualidade possível numa edição de um livro, de um grande livro, de um livro maravilhoso. Logicamente, são coisas que você vai ler 200 vezes na tua vida ou mais, né? A música, a mesma coisa, né? Uma música que você vai ouvir para sempre. Não é uma música descartável, uma música que você vai ouvir durante o verão e depois nunca mais quer ouvir, e no ano seguinte, quando toca a música, diz assim, ah, essa música é velha. Não, não é. É uma música que nunca fica velha. São, logicamente, os grandes clássicos da música, né? Aqueles compositores que têm uma fama extraordinária, embora a grande maioria nunca tenha ouvido a música de nenhum deles, tá? Nenhum deles. Ninguém nunca ouviu Bach, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Mozart, nunca ouviu nada disso, mas já ouviu falar esses nomes, sabe que existe e tal. E às vezes até conhece a obra deles, alguns trechos de obra deles, só que não tem a menor ideia de quem compôs aquilo, né? Isso aí infelizmente, é uma deficiência cultural cada vez maior. Essa deficiência cultural começou há uns 40 anos atrás e não para de andar ladeira abaixo, né? Ninguém mais sabe nada. A cultura, de uma forma geral, acabou. Ser culto, ser erudito, conhecer música, cinema, teatro, sei lá, literatura, isso aí hoje em dia não é legal. Legal é o descartável, é a passada de dedo. Quanto mais rápido, aliás, essa passada de dedo é um símbolo do descartável, gente. É extremo, tudo é tão descartável hoje em dia. O descartável começa lá nos anos 70. As coisas sendo descartáveis nos anos 70 era maravilhoso. Ah, eu não preciso limpar, eu não preciso lavar, eu não preciso guardar. Eu jogo fora, eu uso e jogo fora. Isso era uma cultura dos anos 70, que é uma coisa muito triste, né? Hoje em dia
essa cultura do desperdício, do acúmulo de lixo, do acúmulo de coisas que não são degradáveis, que não podem desaparecer naturalmente, isso, graças a Deus, diminuiu bastante. Mas a cultura seguiu exatamente o caminho oposto. Ela foi para o lado do descartável. Então nós temos cada vez mais movimentos musicais que não servem de nada, que é uma lixarada enorme, shows totalmente esquecíveis e músicas totalmente esquecíveis. Mas ainda existem alguns movimentos que valem a pena ser guardados na memória, e não só na memória, mas também na qualidade da captação do som, que é esse o assunto desse nosso vídeo aqui hoje. Qualidade de som. Quanto melhor, quanto maior, melhor, tá? Eu vou explicar esse maior daqui a pouquinho, tá? Bom, nos anos 70, aquela época lá do descartável, né? Você gravava a música nesse estilo aqui, o famoso LP, que tem um saudosismo extraordinário, a qualidade do álbum era sensacional. Depois, nos anos 80, decaiu absurdamente, que veio aquele famoso CD, naquele estojinho de CD de plástico, que tem até hoje ainda aí, mas aquilo é uma porcaria. Isso aqui ainda é muito bonito, tanto é que está havendo uma retomada. Tem muita gente lançando mídia física em LP, long play, que é o chamado LP, é long play. Então é isso aqui, porque ele contrastava com os discos pequenos, que eram chamados de compactos. Muito bem. Então isso era o que tinha de melhor na época, em termos de qualidade de som, para o que nós conhecíamos de tecnologia naquela época. Que é, no caso desse álbum aqui, por exemplo, além de estéreo, que já era um negócio sensacional, tá? Há poucos anos antes, nos anos 60, o estéreo já era uma coisa extraordinária. Você poder ouvir com 2 canais, né, que distribuíam melhor o som no ambiente e tal. Esse disco aqui foi lançado uma tecnologia extraordinária nos anos 70, que é o chamado quadrifônico. O quadrifônico, ele prometia entregar o teu som em 4 canais, quadrifônico, em 4 canais. Então você que já tinha lá a sua aparelhagem de som, que era o seu estéreo, né, que tinha 2 caixas, uma à esquerda e outra à direita, você então teria que ter 4 caixas e teria que ter, logicamente, um toca-discos, né? Tinha tantos nomes isso, gente, por isso que eu engasguei agora aqui. Chamava-se de picape, chamava-se de... tinham vários nomes, enfim. Você tinha que ter um toca-disco de qualidade para poder reproduzir isso aqui. E tinha que ter um amplificador, que o toca-disco era ligado nesse amplificador que amplificava e ele decodificava a qualidade de som para o que você quisesse. Então eram poucos amplificadores na época que liam esse quadrifônico, que sinceramente eu pessoalmente senti muito pouca diferença na época, tá? O quadrifônico não deu assim destaque, uma diferença e tal. Depois até surgiu em 1977 o THX, que era uma captação de som que foi desenvolvido pela Lucasfilmes para o famoso Guerra nas Estrelas. O famoso Guerra nas Estrelas tinha essa qualidade de som THX, que era realmente um salto acima do quadrifônico. Ele já levava o som para um som mais ambiente, mais envolvente, que era o que o quadrifônico inicialmente se propunha, tá? Bom, isso era o que tinha na época, maravilhoso. Vou mostrar aqui também o outro álbum do Rick Wakeman, que também tinha essa qualidade de som. O que era o melhor da tecnologia na época também está aqui. Aqui eu mostrei a minha camisa aqui, né? As 6 esposas de Henrique VIII. E aqui o Rei Arthur do Rick Wakeman. Muito bem. Logicamente, vocês sabem tão bem quanto eu que a tecnologia, nossa, andou a galope, andou a jato, andou a foguete, sei lá o que, andou de uma maneira alucinada e conseguiu qualidades de som cada vez melhores. Logo depois, isso aí é 1977, 75, 77, nos anos 80 surgiu a mídia que pretendia revolucionar tudo, que era o CD. Muito bem, o CD realmente tinha uma qualidade de som um pouco melhor do que o LP, não tinha tanto chiado, tinha um som um pouquinho mais puro, mas só se e somente se a captação de som
fosse remasterizada ou fosse feita por processo digital, né? Inclusive, as mídias em CD naquela época, elas tinham uma codificação. Eram 3 letrinhas, tá? Que podia ser AAD, ou podia ser ADD, ou podia ser DDD. O que quer dizer isso? Traduzindo. AAD. O processo inicial era analógico, a captação foi analógica. O segundo processo de masterização foi analógico, mas o último processo foi D. Então, analógico, D, digital. Então, quando foi para o compacto disco, aí vira um processo digital. Essa classificação, analógico, digital, AAD, ela era muito ruim, ela era muito fraca. Por quê? Ela pegava simplesmente, por exemplo, esse álbum aqui, gravava ele, reproduzia ele, botava ele para tocar e transferia ele para o compact disco, CD, compact disco. Isso praticamente não tinha ganho nenhum em relação a isso aqui. O ganho era muito pequeno, porque quando você fazia esse transporte, o som se perdia um pouco. Havia um certo achatamento da qualidade de som. Então, os primeiros CDs foram gravados meio assim de roldão para ganhar dinheiro, né? Sempre essa ideia, né? Vamos ganhar dinheiro. Aí soltaram um CD de uma maneira muito tosca. Mas com o tempo, a qualidade do CD foi melhorando, foi feita uma remasterização do áudio, não a partir do disco, do LP, não, a partir das gravações originais. Aí você começa a ter os compact discos, os CDs, com qualidade DDD. Digital na captação, digital na masterização, digital na confecção do CD propriamente dito. Então isso aí já foi uma grande revolução, e aí o CD realmente se tornou uma qualidade de som muito melhor. Só que ficavam devendo a qualidade da apresentação. Aquele albinho de plástico, vê se eu tenho algum aqui para mostrar para vocês. Dá licença, gente, aqui é tudo assim. Então tinha esses albinhos de plástico aqui, que eram bem ruinzinhos, bem fraquinhos mesmo, tá? Aqui. Isso aqui é o famoso estojinho do CD, que todo mundo conhece isso aqui. Isso aqui não é muito velho, nem muito novo, né? Mas todo mundo conhece. Vem aqui o disquinho encartado, vem às vezes um encartezinho aqui assim, que frequentemente é isso aqui, ó. Nada além disso, aqui, ó. Um folheto. Para colecionador, isso aqui quase não vale nada. Nesse caso aqui vale, porque só existe essa edição aqui dessa banda essa banda holandesa aqui maravilhosa, que é o Fint. Mas só existe isso aqui, tá? Infelizmente, até hoje não foi lançado uma qualidade melhor. O dia que lançar eu vou comprar, com certeza. Que esse álbum aqui é maravilhoso. Bom, mas voltando então à nossa historinha aqui. Então, saiu isso daí, já foi um ganho e tal. Mas só que com o tempo você acumulava um monte dessas caixinhas de plástico aqui, vagabunda, ocupava um espaço danado e você acabava dizendo assim, pô, para que eu estou guardando isso tudo, não sei o que e tal. Ainda mais em tempos de streaming, né? Isso aqui foi anos 90, tá, gente? Anos 90. Mas, em tempo de streaming, é bobo você ter um negócio desse se você tem no streaming quase com a mesma qualidade. Exceto se você pegar um CD, mesmo com essa caixinha vagabunda aqui, mas que tenha sido remasterizado depois dos anos 2000. Porque aí a qualidade dos equipamentos que passaram a ser usados na remasterização melhorou assim 1000%. Então você tem realmente aqui, apesar da apresentação vagabunda, você tem uma qualidade de som muito superior. E também, muitas vezes acontece, que você não encontra uma banda ou você não encontra um álbum num streaming, que é o caso do Fint. O Fint é uma banda holandesa de rock erudito lá dos anos 70, que tem um público hoje em dia muito pequeno, poucas pessoas conhecem, o que é uma pena, porque isso aqui é extraordinário, sensacional. Então você não encontra. Então, infelizmente, eu como colecionador, como fã da banda, fã desse álbum, comprei esse albinho aqui, muito simplesinho, só para ter uma mídia de qualidade, porque a qualidade de som é boa. Não é excepcional, mas é boa. Muito boa para CD. E aí eu aproveito a deixa para avançar um pouquinho no nosso papo.
Porque depois do CD surgiu uma outra mídia, que foi usada a roldão para os filmes, que é o DVD. O DVD foi um salto de qualidade enorme para gravação de filmes. Antes você tinha o que para assistir um filme em casa, no famoso home video? Você tinha a fita cassete, aquele famoso cassete que você alugava na Blockbuster, não sei aonde. Garotada nova não tem a menor ideia do que é isso, é a garotada do streaming, né? Mas você, lá nos anos 80 e anos 90, você alugava a fita cassete e botava para ver no seu videocassete player, ou VCR. Muito bem. Depois, nos anos 90 mesmo, começou a surgir então o DVD e foi o grande salto para os filmes. Os filmes passaram do VHS, que dava muito problema, porque era uma fita, enrolava, prendia, você tinha que rebobinar, você tinha que voltar no início, né? Você assistia o filme todo, chegava no final, tinha que esperar o filme voltar ao ponto inicial, né? Uma coisa que hoje em dia é dificílimo até de entender isso. Eu imagino que para quem não viu, é difícil entender isso. Bom, mas vamos lá. Isso foi a transformação do analógico para o digital, que levou a música do LP para o CD, que levou o filme do VHS, a fita, para o DVD. Beleza. Esse DVD, o DVD foi muito pouco explorado pela música, exceto para gravação de shows. Os shows, né? E filmes musicais, tal, esses filmes acabaram surgindo em DVD. Mas a música não invadiu esse território do DVD, tá? O que foi uma pena, na minha opinião. Poderia já ter sido lançado muito DVD de música naquela época. Mas o mercado não precisou disso. O CD era uma novidade, era ótimo, tal, então ninguém queria saber de colocar a música no DVD. Muito bem. E aí você tem o que acontece? A grande música, a melhor música, as músicas que você vai ouvir para o resto da sua vida, não esses, sei lá, nem sei se posso chamar de jingle comercial, mas essa música comercial, essa música populesca e tal, você não vai ouvir para o resto da vida, você não vai nem querer ouvir no ano seguinte. Você ouve um ano, depois não ouve mais. Isso quem gosta, né? Eu não gosto, não ouço nada disso, pelo amor de Deus. Mas então, quando saiu o CD, nós tivemos aqui toda aquela evolução que eu falei para vocês. Isso aqui é As Seis Esposas de Henrique VIII, só que, ó, japonês. Tem um vídeo no nosso canal mostrando esse álbum e falando sobre esse álbum aqui, tá? Essa edição desse álbum aqui japonesa, extraordinário. Mas o que foi feito aqui pelos japoneses? Eles pegaram todas as gravações originais, remixaram, remasterizaram e aí lançaram um álbum que é extraordinário. A qualidade do áudio disso aqui, gente, é fenomenal. Se você ouvir o LP original, esse aqui é o LP original de 73, tá? Esse daqui é o mesmo álbum remasterizado em 2009. Em 2009, os japoneses pegaram todas as mídias originais lá da AM Records e refizeram tudo e lançaram esse álbum aqui, que é um espetáculo. E aí é aquele negócio, colecionador que gosta muito, faz um recorte pequenininho do que gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de Rick Wakeman. E aí compra o que estiver saindo sempre de novidade. E sempre, logicamente, paralelo a comprar uma mídia de altíssima qualidade, ter uma qualidade de som, uma aparelhagem de som, um sistema de som também digno de você ouvir uma coisa tão aprimorada, tão melhorada, como é o caso dessa edição aqui, tá? Estou só exemplificando. Bom, falado isso, então nós temos o CD no movimento top. O DVD não foi aproveitado para música, porque já seria um ganho. Vou explicar um pouquinho. O CD, por mais que esse CD aqui seja estupidamente melhorado, mas muito melhorado, né? Os japoneses conseguiram fazer aquelas mágicas que só japonês sabe fazer, né? Que é aprimorar qualquer coisa, né? Tem uma lenda que diz que os japoneses sempre foram perguntados, por que vocês não inventam alguma coisa, por que vocês não fazem alguma coisa, né, inovadora assim, que nunca ninguém fez? Aí os japoneses dizem, não precisa não. Deixa os alemães inventarem, os americanos inventarem, que a gente vai lá e aperfeiçoa e aprimora.
E é verdade, gente, é verdade. Quem inventou o videocassete lá nos anos 80, no final dos anos 70, anos 80, não foi japonês não, gente, não foi não. Mas os principais videocassetes que venderam muito pelo mundo todo, seja Sony, seja Panasonic e outras marcas, eram japoneses. E por aí você vai. Câmera fotográfica. Quem foi que inventou a câmera fotográfica? Foi o francês, foi a França que inventou a câmera. Fizeram câmeras boas? Tem marcas boas francesas? Tem marcas boas francesas. Tem marcas ótimas alemãs, né? Como é o caso de Hasselblad e pô, né? Mas qual foi a marca de câmera fotográfica que dominou a paixão dos fotógrafos lá nos anos 80? Nikon, uma japonesa. Canon, uma japonesa. Eles não inventaram a câmera, mas eles fizeram a melhor. Eles não inventaram o videocassete, mas fizeram melhor. Eles não inventaram o CD, mas fizeram melhor. Não tem como, tá? Tira o chapéu. Vamos lá. E aí, então, o que aconteceu? Chegamos a esse momento em que nós já tínhamos uma mídia com uma qualidade de som extraordinária, um CD top, limite. Sinceramente, isso aqui é high-end, é state of the art. Não dá para fazer um CD com uma qualidade de som melhor do que essa aqui. Beleza. Mas você acha que eles ficam satisfeitos? Esses carinhas aqui, os olhinho puxado lá do Extremo Oriente? Não, não ficam satisfeitos. A gente aqui fica, eles lá não. Aí, o que eles fizeram? Estou trazendo aqui 3 exemplos para vocês. 3 exemplos, tá? 3 exemplos. Close to the Edge, do Yes. Vou deixar ele para falar no final, vou fechar com ele. E, novamente, o Rick Wakeman, é claro, falando daqueles 2 álbuns que eu já mostrei antes. Um, As 6 Esposas de Henrique VIII, e o outro, o Rei Arthur. Eu vou até comparar aqui, ó. Esse aqui saiu em 2009. Esse daqui saiu em 2015. Oh, meu Deus, agora a memória vai falhar. 2015. Em 2009, o japonês lançou isso aqui. Extraordinário, sensacional, incrível, tá? Depois, eles não ficaram satisfeitos. Lançaram isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui tem 2 discos aqui dentro. 2 disquinhos, 2 CDs, né? Só que um é um CD igual a esse daqui. A mesma coisa que esse daqui. Um CD com... talvez até a masterização seja exatamente a mesma desse daqui, tá? A mesma... Eles só colocaram esse disco aqui dentro dessa embalagem. Só que tem um segundo disco aqui. E esse segundo disco aqui é a grande sacada, a grande coisa, é o extraordinário. É um DVD de áudio. Lembra que eu falei que nos anos 90 podiam ter feito um DVD, usado o DVD para música, criar o DVD de música, não só o DVD de filme, mas DVD de música? Eles fizeram isso aqui em 2015. Num DVD, se vocês não sabem, num CD, ele tem uma determinada capacidade de armazenamento de dados, que é muito menor, vamos botar assim, uns 500 mega. Não sei se é isso não, gente, tá? Estou chutando. Num DVD, cabe 1000, tá? Cabe 1000 megas. Então, o que acontece? Você tem uma capacidade de pegar sons menores que nesse extraordinário disco aqui, você ainda assim perdeu, deixou de captar, não é nem de captar, captou, mas deixou de expor, deixou de colocar na mídia. Esse daqui não. Esse daqui já foi muito mais longe. Ele num DVD, olha só, aqui tem o disco 1, que é o CD. Beleza? E aqui tem o disco 2, que é um DVD com as mesmas músicas. Um DVD de áudio com as mesmas músicas. Meu amigo, a diferença, mesmo que você não seja ouvido esqueci os termos, ouvido definitivo, ouvido perfeito, aquela pessoa que tem uma audição extraordinária, mesmo que você não seja um audiófilo desse nível máximo, você com certeza vai notar a diferença na qualidade de som entre um e o outro. O DVD é extraordinariamente melhor, mas é extraordinariamente melhor. A sensação que você tem ouvindo esse DVD aqui é que você está dentro do estúdio com os músicos tocando em volta de você. É sensacional, espetacular. Além do que, cabe muito mais extras, muito mais detalhes, muito mais curiosidades, que é um espaço gigante. Então, cabe tudo isso aqui, além dessa qualidade extrema, eu diria praticamente definitiva. Eu acho que melhor do que isso aqui,
A gente nunca pode dizer, né? É difícil dizer, mas eu acho muito difícil que lance alguma coisa melhor do que isso. E você também tem na tela, na tela da televisão, porque isso aqui é um DVD, né? Então, se você tiver ligado com o som ligado na televisão também, você ainda tem algumas telas que mostram imagens do álbum, do músico e etc, etc. Isso aqui é sensacional, gente. Extraordinário. Ainda mais se você for uma pessoa extremamente exigente, porque também é importante dizer isso. Se você é uma daquelas pessoas que só quer ouvir a música, que ouve baixinho, porque não quer incomodar nem aos outros, nem a você mesmo, né? Você, realmente, isso aqui não faz a menor diferença para você. Joga fora, tá? Não compra, não perca seu tempo. Agora, se você é uma pessoa que tem um gosto muito específico por um tipo de música muito elaborada, muito sofisticada, com muitos detalhes e tal, e você tem, né, alguma grana também, porque isso aqui também não é barato, né? E você não acha isso aqui descartável, você vai ouvir não sei quantas vezes, né? Isso aqui é necessário. Você vai adorar, você vai amar você ter o disco gravado em CD e em DVD e poder até comparar os dois, né? Porque é uma coisa que eu costumo dizer sempre. Uma coisa, quando me perguntam assim, isso assim, esse álbum é caro ou esse álbum é barato? Esse livro é caro ou esse livro é barato? Quadrinho, o que for. Aí eu sempre respondo o seguinte, depende do seu ponto de vista. Eu, pessoalmente, eu gosto sempre de uma coisa de altíssima qualidade e eu vou usufruir dela durante muito tempo. Eu vou ouvir 200 vezes, eu vou ler 200 vezes, eu vou folhear para ver as imagens não sei quantas vezes. Isso é coisa de colecionador, gente, tá? Eu sei que não é normal, não é comum as pessoas serem assim, mas quem é, com certeza está me entendendo. Então, se você faz esse uso frequente, aprecia, volta a ler, volta, então para você isso aqui é barato. É barato. Agora, você quer ver o que é caro para mim, por exemplo? É comprar uma camisa. Essa daqui não é o caso, aqui eu adorei. Mas uma camisa, na hora que você compra, nossa, que linda essa camisa, é baratinha, custa R$ 50. É uma t-shirt bonita de R$ 50. Só que depois, quando você compra, você enjoa dela, ou então você começa a achar que ela não é tão bonita assim, ou então o tecido não é bom, espeta, incomoda, ou então fica um pouco apertado, ou então fica larga demais. Aí, meu amigo, os seus R$ 50 numa t-shirt foi jogado fora, então foi muito caro. Para mim, o barato é aquilo que eu uso muito. O caro é aquilo que eu não uso, ou que eu não uso, ou que eu uso muito pouco. Isso aí é caro, tá? Fiz o parênteses aí rapidinho, vamos voltar aqui ao papo, então tá aqui. E também tenho a mesma coisa nessa coleçãozinha que os japoneses lançaram em 2015, esse aqui também é 2015, também é. Em 2015 eles lançaram essas duas edições aqui lindas, maravilhosas, que vêm com o CD e com o DVD. Todas as duas remasterizadas em 2015, com muito mais tecnologia. Se a tecnologia evoluiu de 1974 para 2009, imagine ela em 2015, tá? 2015. Muito bem. Bom, aí agora você vai dizer, bom, agora você chegou no topo, não dá mais para lugar nenhum. Mas aí vem surpresas. Aí vem as surpresas. E a surpresa ficou por conta disso aqui, ó. Close to the Edge do Yes, né? E, inclusive, nos teclados, Mr. Rick Wakeman, né? Que eu adoro, né? Esse álbum aqui, que é um álbum antológico, um álbum espetacular, para muitos o melhor álbum do Yes, né? Para mim, eu não sei, eu empato ele com o Telephone Topographic Ocean. Ih, caramba, ele falou que o Telephone Topographic Ocean é ótimo, todo mundo diz que é ruim. Discordo totalmente, tá? Aliás, eu sigo um pouquinho o raciocínio, eu já falei isso no outro vídeo, eu sigo um pouquinho o raciocínio do John Anderson. O John Anderson, quando falou desses 3 álbuns do Yes, quando ele falou do Fragile, 71, Close to the Edge, 72 e Telephone Topographic Ocean, 73, ele falou que os nomes, eu não sei se ele disse que os nomes são adequados ou se os nomes são perfeitos para os álbuns, né? Fragile, o primeiro álbum com Rick Wakeman com Steve Hall, ele considerou frágil, muito bom, mas percebia-se uma certa fragilidade, parecia que a qualquer momento
aquela junção de astros ali ia desmoronar, ia dar uma... Né? Por quê? Tem 4 músicas compostas pela banda e tem 5 músicas que é uma de cada um. Então você sente que a banda não estava ainda entrosada, encaixada, né? O Close to the Edge não. O Close to the Edge é Close to the Edge, ou seja, pertinho do topo, e o John Anderson faz essa comparação, que aqui eles estavam realmente unidos e num congraçamento muito legal para criar esse álbum aqui, que realmente é um álbum extraordinário, tá? Apesar de, né, eu que conto muitas histórias do Rick Wakeman aqui, vocês podem ver nos outros vídeos, o Rick Wakeman não gostou desse álbum, não gostou. E aí eu sempre pergunto, a vontade que eu tenho de perguntar ao Rick Wakeman é o seguinte: se você não gostando, você fez isso, imagine se você gostasse, né? Bom, fiz o meu parênteses, volto a falar dessa edição aqui. Bom, o Close to the Edge foi lançado em 72, LP, eu não tenho o LP mais original daquela época, porque eu não sei se na época eu não tive ou se eu acabei me desfazendo. E o CD que saiu, aquele estojinho de plástico, eu também defenestrei, não quis guardar. Essa edição aqui eu fui comprar porque essa edição tem uma coisa extraordinária. Essa edição não é japonesa, tá, gente? Eu que gosto de elogiar tanto japonês, essa aqui não é não. Essa edição é inglesa mesmo. Da Panegyric. Eu não sei o nome exato. Panegyric. Da Panegyric, tá? Essa edição é extraordinária. Primeiro, eu vou abrir até aqui para vocês verem. Esse eu vou abrir. E esse eu ainda não gravei um vídeo específico desse álbum aqui. Ele reproduz exatamente, como sempre, que eu acho legal, para colecionador isso aqui é fundamental. Reproduz exatamente o LP original, olha só. Vou chegar um pouquinho mais perto. É isso. Tá? É exatamente o LP original. Vem com um encarte bem legal, não é encarte folhinha não, ele é um livretinho, tá? Vem com aqui, ó, imagem, com foto, com um folheto do estúdio, né? Da gravação, provavelmente. E aqui algumas capas dos compactos, dos discos compactos que saíram naquela época, em 72, com algumas músicas do álbum. Aqui também tem, eu pulei, mas aqui também tem os selos dos discos, né? E assim vai, tá? Aqui vem uma historinha sobre como é que o Yes estava na época, a construção desse álbum aqui que é sensacional, né? As imagens sempre maravilhosas, né? Essa pintura aqui do Roger Dean que faz várias ilustrações, várias capas do Yes. Então vê como tá aqui a famosa ilustração que vem no centro do álbum, maravilhosa, Roger Dean. E aqui mais alguma coisa. Então, tem muita informação, é um folheto cheio de informações, cheio de curiosidades da época. Eu vou mostrar mais um lancezinho aqui que eu gostei aqui. Olha o outdoor do lançamento do disco, né, da turnê, do lançamento da turnê, né, do Close to the Edge. Espetáculo, né? Bom, então vem com isso aqui. Vem com, logicamente, né, um CDzinho, que é um picture, que tem essa imagenzinha, né? Um CDzinho picture, remasterizado em 2016, tá, gente? 2016, isso aqui foi remasterizado. Olha, o original é de 72, isso aqui foi remasterizado em 2016. Então a qualidade de áudio é infinitamente superior. Não tem comparação com o LP lá de 72. Muito bem. E aí é que vem a cereja do bolo e o que vale a pena demais essa edição para quem é colecionador, para quem é fã do Yes, do Close to the Edge, do Rick Wakeman, tá? Que é esse disco aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? É um passo além do DVD de áudio que eu falei aqui antes, tá? Isso aqui, meu amigo, é um Blu-ray. É um Blu-ray de áudio. Um Blu-ray de áudio. Vocês sabem que, conforme eu expliquei, o CD tem uma capacidade de armazenamento X. O DVD tem uma capacidade de armazenamento que é 2x, 2 vezes a capacidade do CD.
O Blu-ray, meu amigo, ele tem uma capacidade 4 vezes maior do que o CD. 4 vezes maior. É um absurdo a capacidade de camadas que tem aqui dentro nesse CD, né? Para quem ouve assim, né, vai ficar perguntando, pô, mas cadê a nuvem, né? Cadê a nuvem que está armazenado isso? Vai perguntar isso. Mas não pergunta não, porque a tecnologia evoluiu de uma maneira tão absurda que o mesmo espaço físico de um CD, porque se você olhar isso aqui, isso aqui é um CD. Tem alguma diferença aqui? Não, CD. Acontece que a tecnologia aqui explodiu, né? Então, nesse mesmo espaço físico que antes só cabia, vamos supor, 500 informações, agora cabem 4.000 informações, grosso modo, tá? 2.000 informações, enfim, cabe infinitamente mais. E então o que fizeram aqui? Lançaram essa edição maravilhosa aqui em 2022, essa edição aqui desculpa, essa edição é 2013. Foi remasterizada em 2013 e foi lançada em 2013. Só que foi lançada com um Blu-ray. Um Blu-ray de áudio. Isso aqui é um espetáculo, gente. Se eu disser pra você que a qualidade aqui aumentou exponencialmente, aqui ainda aumentou mais um pouco. E nesse segundo disco, que eles chamam até de edição definitiva, tem um momento aqui que eles chamam essa edição, esse segundo disco, e essa edição toda, né? Edição definitiva. Por quê? É um pouco precipitado falar isso? Talvez seja, a gente não sabe o que vai inventar, a tecnologia vai inventar amanhã. Mas nesse momento eu não tenho a menor dúvida, e durante talvez ainda uns, 5, 10 anos, não vai haver nada com uma qualidade de som tão incrível como um Blu-ray de áudio. E além do Blu-ray de áudio ter uma gravação remasterizada de 2013, remasterizada de 2013, ainda tem um monte de extras. Você pode ouvir em três sistemas de som. O primeiro o que eu mais gosto, né, é o DTS. O DTS é top, é som de cinema. O melhor som de cinema que existe ainda é o DTS. Logo a seguir, coladinho nele, tem o Dolby Digital. O Dolby Digital, que é uma outra empresa que criou um sistema parecido com o DTS, né? O Dolby Digital é um pouquinho mais antigo. Então aqui, nesse Blu-ray, você pode ouvir o Close to the Edge em Stereo Mix, que é o mais tradicional, em Dolby Digital, que é já uma evolução estúpida, e ainda pode ouvir em DTS, que é o creme de la creme, é o topo, não dá para ir adiante. No momento, não dá para ir adiante. É o que há de mais extraordinário. E é impressionante a diferença, a qualidade de som, da captação, da mixagem, da masterização no Blu-ray de áudio com essas 3 versões para você se deliciar. Ouvir uma, depois ouvir a outra, depois ouvir a outra e começar a prestar atenção nas nuances, nos detalhes, nas sutilezas, nos pequenos sons, ouvir no mesmo volume de preferência, né? Porque se você aumentar o volume, aí você altera a tua observação, né? Mas ouvindo com o mesmo volume, você vê como é que cada um desses sistemas funciona na sua audição, né? Logicamente, num equipamento de som de boa qualidade, que possa fazer uma distinção nessa qualidade de som. Então, eu fiquei extasiado com essa edição aqui, Blu-ray de áudio do Close to the Edge. Logicamente, eu estou usando o Close to the Edge, o Yes, para demonstrar o que eu quero dizer. Mas existem outras bandas, outros álbuns com lançamentos em Blu-ray de áudio. Claro que tem. Se você procurar a sua banda favorita, o seu álbum favorito, você pode ser que você encontre alguma coisa nesse nível. Logicamente, se for uma banda também high-end, né? Uma banda que a capacidade sonora, a qualidade da composição, dos arranjos, das orquestrações merecerem uma coisa desse nível, né, gente? Se você gosta de um cara tocando violão, não estou querendo desmerecer quem toca violão, não, gente. É lógico que não. Tem violonistas que são geniais, não resta dúvida nenhuma. Mas a quantidade de informação que um violão muito bem tocado pode produzir
é muito menor. Estou falando em quantidade, tá? Quantidade de informação que vai ser transferida vai ser informatizada, vai ser, né, captada por um meio virtual e colocada num disco. Você vai, lógico que não vai ser necessário você ter um Blu-ray de áudio. Você é um violonista tocando umas 10 músicas mais ou menos, você perfeitamente vai fazer um CD para ele assim top, porque o espaço do CD é mais do que suficiente para você pegar as menores vibrações, os menores ecos daquela caixa acústica que é o violão, né? Então não há necessidade. Agora, se você ouve uma banda de rock desse nível aqui, desse porte, do Yes, ou o Rick Wakeman, ou sei lá, Emerson Lake Palmer, Pink Floyd também, e bandas, né? Eu estou falando das bandas do rock erudito, mas também do hard rock, né? O caso do Deep Purple, nossa, que arranjos maravilhosos, que coisas fantásticas fez o Deep Purple. Ou o Led Zeppelin. Aí realmente você merece, seria ótimo. Por isso eu estou também colocando isso aqui, né? Vamos pensar, vamos torcer para que gravadoras... No Brasil eu acho praticamente impossível, porque no Brasil dificilmente isso aí vende, né? Vende, mas só para meia dúzia, né? Mas lá fora, Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, esse pessoal aí né, que investe nesse tipo de coisa, nesse tipo de cultura, lance outras bandas com Blu-ray de áudio, que vai ser excelente, excepcional. Vai ser ouvir de novo, rever com muito mais intensidade, com muito mais profundidade, aqueles álbuns antológicos, extraordinários do Led Zeppelin, do Deep Purple, do Pink Floyd, do Yes, do Rick Wakeman e sei lá quantos. Eu estou falando assim dos mais famosos, mas aí pode entrar aqui no Finch. Nossa, aqui é extraordinário. Tá? Aliás, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando da banda Finch holandesa, que é uma banda maravilhosa, em minha opinião é melhor que o Focus. O Focus é mais conhecido, mais famoso. Eu acho o Finch melhor do que o Focus. Depois eu explico isso num outro vídeo. Vocês coloquem aí nos comentários, tá? E também coloquem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui. Achou interessante? Achou bom o papo aqui? Errei algumas coisas? Eu sou humano, eu erro como todo mundo, tá? Não sou dono da verdade, nada disso aí. Tudo que eu falo é a minha opinião. Porque tem gente que tem essa coisa, né? Não, isso eu estou dizendo é a minha opinião. Como se alguma coisa que qualquer um dissesse não fosse exclusivamente a opinião deles, né? Exceto, talvez, quando eles citam um fato, ou quando um fato histórico, ou então uma data, aí é diferente. O restante é sempre a nossa opinião, né, gente? Então, se você gostou da opinião, gostou do papo, quer algum papo aqui, quer ouvir falar mais sobre o Rick Wakeman, quer ouvir falar mais sobre o Yes, a gente aqui tem muito conhecimento, muita bagagem para falar e mostrar edições desse nível aqui que eu mostrei para vocês. Gente, o sonho de todo audiófilo, de todo, lembrei, ouvido absoluto, de todo mundo que tem o ouvido absoluto, de todo colecionador, do fã, o verdadeiro fã da boa música, do rock erudito, do hard rock, é você ter uma mídia cada dia superior em termos de qualidade de som, tá? E só fazendo um finalzinho aqui, só para encerrar o assunto, streaming, gente, é um grande quebra-galho, não passa disso, tá? Por mais que os streamings estejam se esforçando para botar arquivos digitais com maior quantidade de informação, ou seja, a mesma música, mas com uma sonoridade muito mais aguda, muito mais intensa, muito mais próxima da realidade, ainda assim é o streaming. E o streaming, gente, ele sofre muitas interferências, mas muitas, infinitas interferências, tá? Ainda mais quando você ouve através do celular, né? Não estou nem falando do alto-falante do celular. Não, o alto-falante do celular é uma bosta, uma porcaria. Só serve pra gente ouvir a pessoa falando e a gente falando, tá, acabou. Para ouvir música não existe celular não existe. Mas existe no sentido de você transmitir, você recebe no celular a informação, a música, e transmite com uma aparelhagem de som, tudo de forma, né, virtual. Isso é muito legal. Nossa, que praticidade, que coisa legal. Agora, olha quantos caminhos aéreos
esse arquivo, essa música está passando, tá entendendo? Lá da origem, passando por um monte de antena, passando por um monte de coisa, até chegar na sua internet da sua casa, aí da internet passa para o celular, do celular passa para o seu som. É lógico que o som se perdeu e muito, e muito. Então, a mídia física de boa qualidade, no mínimo um CD mais remasterizado depois dos anos 2000, aí o DVD de áudio, aí o Blu-ray de áudio, aí vale a pena. Nossa, gente, a experiência sonora é 1 milhão de vezes melhor do que qualquer streaming. Então, o streaming é válido? É válido. Por exemplo, eu estou na dúvida se eu gosto de uma banda ou não, se eu ainda gosto de um álbum ou não. E eu não tenho todos os álbuns que eu já ouvi na vida, claro que eu não tenho. Então, quando, por exemplo, sai uma edição especial, tá? E eu fico na dúvida, vou comprar essa edição, não vou comprar, vou comprar, não vou comprar. Aí eu vou lá, boto no streaming para eu ouvir e eu vejo, não, eu ainda gosto, ou então não gosto mais não quero isso não. Mas no streaming vale como essa experimentação. E também para conhecer coisas que você não conhece, né? Antigas que você não conhece. Eu não ouvi tudo que saiu de rock erudito, eu não tenho essa pretensão de achar que eu ouvi tudo que saiu de hard rock, claro que eu não tenho. E ainda mais de tempos mais novos, depois dos anos 2000, depois que o rock erudito praticamente desapareceu e o hard rock existe, mas com uma outra roupagem, com umas coisas um pouco diferentes. Então, o streaming vale exclusivamente, na minha opinião, para experimentação. Vamos experimentar ouvir isso, vamos experimentar ouvir aquilo, legal. Mas para ouvir no dia a dia, para mim não serve. E também para ouvir, por exemplo, no carro, né? Você quer ouvir no carro, vai viajar, não sei o que, aí o streaming é uma maravilha, você vai lá e bota lá e tal, mas aí você tem que pegar o seu nível de qualidade e fazer assim com ele, vou ouvir aqui só para eu ouvir e tal, não sei o que. Bom, então fica o papo aqui, gente, um papo bem legal, eu adorei explicar isso para vocês, e se tiver dúvida, pergunte, se quiser alguma informação, pergunte nos comentários, se gostou, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais pela frente. Até a próxima.